No vídeo anterior, nós estávamos fazendo uma breve consideração, fazendo a distinção entre atividades ou funções que têm um âmbito mais empresarial, quando a gente pensa em empreendimentos de construção civil, e outras que são mais objeto aqui da nossa disciplina, do nosso estudo, que são processos, envolvem processos de gestão no âmbito da arquitetura, engenharia e construção. A gente está falando aí de uma série de atividades como análise técnica da viabilidade dos empreendimentos de construção, o desenvolvimento e coordenação dos projetos de arquitetura e engenharia, os processos de planejamento de obra, o gerenciamento de obras no sentido amplo, com todos os aspectos que isso envolve, a própria definição do produto, que se faz em interface com as outras atividades de gestão empresarial e assim por diante. Nesse momento agora, nós vamos brevemente situar um pouquinho o mercado e a cadeia da construção civil no âmbito do cenário nacional, porque, embora não seja o aspecto considerado na nossa disciplina, nosso foco não é uma análise econômica ou macroeconômica do setor, algumas das considerações que a gente vai fazer afetam a forma como os empreendimentos de construção civil são gerenciados e mais ainda, ou mais especialmente, como as empresas de construção civil têm agido nesse momento. Se vocês olham agora essa figura, vocês observam é a análise mais recente que a gente tem, que é de 2023. Os dados de 2024 só saem aí no final do primeiro trimestre de 2025. Mas a gente vai ver mais ou menos aqui como que se comporta a cadeia de produção da construção civil. Então, se vocês olham aí na figura, a gente está falando aí da atividade de construção propriamente dita, ou seja, aquela atividade da cadeia de produção que envolve os canteiros de obra, para falar de uma maneira mais simples. A gente tem um elo da cadeia que é a indústria de materiais de construção, quer seja na sua forma primária, materiais que vão ser processados por outras empresas, quer seja os materiais na sua forma final, como por exemplo, sei lá, o vergalhão de aço, o cimento já fornecido, o tubo de PVC, etc. A gente tem um elo da cadeia que é o comércio dos materiais de construção. Isso pode ser feito em canais de distribuição diretamente para as construtoras, pode ser feito, desculpem, no varejo, por meio das lojas de material de construção. A gente tem os serviços associados à construção civil. Aqui a gente está falando, por exemplo, do setor de projetos, do setor de consultorias especiais. A gente tem uma série de outros fornecedores de serviços e equipamentos, e a gente tem uma fatiazinha da cadeia especificamente de materiais e equipamentos. O que eu quero chamar a atenção aqui é que, se vocês olharem para a fatia da construção, ela é um pouquinho mais da metade do PIB do setor da construção civil. Estou falando de outra forma, um pouco mais da metade do que se gera de riqueza na cadeia da construção civil é a atividade que as construtoras exercem nos canteiros de obra. Quando a gente fala na construção, a gente pode falar de uma série de segmentos dentro desse segmento, dessa fatia do bolo aí que é a construção. Então a gente pode estar falando, por exemplo, de obras industriais. A gente está falando aqui, por exemplo, de obras de construção civil em mineração, em petróleo, energia, siderurgia. Alguns desses setores estão em franco crescimento e expansão no Brasil, como é o caso do setor mineral, né? A empreendimentos de construção na área de mineração tem crescido em importância e tem sido inclusive objeto de estudo na academia. A gente tem um segmento associado a obras de arte especiais, que muitas vezes a gente dilui nos outros segmentos. A gente está falando aí, por exemplo, de uma ponte, de um viaduto, etc. A gente pode estar falando de obras de infraestrutura, incluindo aí obras de saneamento, rodovias, aeroportos, etc. E a gente tem um setor que é o segmento imobiliário, vamos dizer assim. Como eu falava no vídeo anterior, esse segmento é aquele em que as construções são meio que o objeto do negócio. Então a gente está falando de edifícios, incorporações imobiliárias de edifícios residenciais ou comerciais, a gente está falando de shoppings,
a gente está falando de galpões industriais para locação, etc. Muito bem. Esse segmento imobiliário, hoje ele representa mais ou menos metade, ou um pouco mais da metade, dessa fatia do bolo. Desculpem, falando de outra forma, então, o subsegmento mais relevante hoje que a gente tem em termos de riqueza gerada, de emprego de pessoas, de movimentação da economia brasileira, é o segmento de edificações, particularmente aquelas edificações no mercado imobiliário. Justamente por isso, no nosso curso, sem, obviamente, excluir os outros setores, a gente vai dar um pouquinho mais de ênfase a esse segmento, porque hoje ele é o mais relevante em termos da construção civil. Uma outra coisa importante a se observar é que de aproximadamente 20 anos para cá, talvez um pouquinho mais, há uma movimentação bastante significativa e importante nesse nosso setor da construção civil, que é o fato de que essas fatias do bolo, como vocês estão vendo aí, que tradicionalmente são muito segmentadas, ou seja, atuam de uma maneira independente, têm aspectos de gestão independentes, não se articulavam juntos para criar uma política industrial para o setor, isso foi se transformando e nos últimos 20 anos a gente pode notar uma espécie de, entre aspas, adensamento, né, de compactação dessas fatias do bolo. Falando de outra forma, o mercado foi percebendo que uma segmentação muito forte de políticas, de lideranças, não é positivo para o setor. Então, nos últimos 20 anos, as construtoras passaram a conversar mais com os fabricantes de material de construção, que passaram a trabalhar em conjunto com o segmento que faz a comercialização desses materiais e assim por diante. Isso não é uma observação acidental, pelo contrário, o fato da gente ter criado possibilitado que esses elos da cadeia trabalhem em conjunto, permitiu que fossem estabelecidas políticas para o setor da construção civil que hoje são especialmente relevantes. Políticas fiscais, por exemplo, né? Justamente porque houve essa articulação, hoje a gente tem, embora com a reforma tributária parte disso vai se modificar, hoje a gente tem uma série de materiais de construção que são objeto de redução da carga de impostos, formando uma espécie de cesta básica de materiais essenciais para a construção civil, de forma que a gente reduz os custos de construção. É uma analogia, né? Assim como a gente pode falar de uma cesta básica de alimentos essenciais, a gente poderia falar, analogamente, é uma imagem, né, de uma cesta básica de materiais de construção que tem uma carga tributária reduzida. Isso aconteceu porque esse segmento se uniu, no bom sentido, foi lá bater no governo e falou, olha, a gente precisa reduzir essa carga de impostos e todo mundo junto tem mais força, vamos dizer assim. Da mesma forma, nos últimos anos foram sendo criados uma série de estruturas jurídicas, arcabouços jurídicos, que facilitam também o ambiente da construção civil, por exemplo, criando legislações que tornem mais segura a relação entre o empreendedor, o construtor e o usuário. Né? Então, por exemplo, hoje na construção civil a gente tem o que a gente chama de RET, Regime Especial de Tributação, que é um regime de tributação em que as construtoras seguem determinadas condutas fiscais contábeis, e não vou entrar em detalhe aqui, mas isso permite que haja uma substancial redução de impostos. Né? A gente chama regime especial de tributação, que faz com que a carga de impostos caia de quase 15% para um pouquinho mais de 4%, o que é muito importante em termos de viabilizar os custos da construção civil. Da mesma forma, a legislação permitiu a gente criar, por exemplo, patrimônio de afetação. É um conceito contábil, que também não vou entrar em detalhe aqui, mas que é importante, que faz com que todos os recursos e, portanto, a contabilidade de um empreendimento sejam afastados da empresa detentora desse empreendimento. Né? Então, se uma construtora, uma incorporadora construtora, por exemplo, falir,
como aquele patrimônio está alocado àquele empreendimento específico, que tem lá o seu CNPJ próprio, então o patrimônio daquele empreendimento não é envolvido nas dificuldades financeiras que a empresa está tendo. Né? E assim tem uma série de outras medidas que estão sendo tomadas, por exemplo, medidas importantes no âmbito do que a gente chama de Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, o PBQPH. O PBQPH é um programa nacional, ele já se configura como uma política de Estado, ou seja, passou por vários governos, tem mais de 20 anos, então passou pelo governo do Fernando Henrique, alguns de vocês, a maioria de vocês que talvez nem tinha nascido ainda, passou pelos governos do Lula, passou pela Dilma, passou pelo Temer, passou pelo Bolsonaro, passando agora novamente pelo Lula, independente de quem tem lá, né, no governo, quais são as diretrizes que o governo dá para uma série de outros setores, esse programa, que é um programa que incentiva melhoria da qualidade e produtividade da construção civil, tem se mantido permanente e inclusive sendo aprimorado. No âmbito desse programa, vocês têm, por exemplo, um selo de qualidade para um grupo expressivo de materiais de construção, ou seja, a gente consegue garantir que os materiais essenciais tenham uma adequação normativa, eles obedeçam às normas técnicas pertinentes, de forma a ter um selo que garanta a qualidade desses materiais. A gente tem, por exemplo, sistemas de gestão da qualidade específicos para as empresas construtoras, formatados para aquelas empresas construtoras, de forma que isso é uma garantia indireta, né, da melhoria dos seus processos e da qualidade do seu produto. Isso tudo é decorrente, então, de uma política, um conjunto de políticas que foram sendo implementadas pelo setor da construção civil em função dessa proximidade que o setor trouxe. E isso repercute depois na forma como a gente faz tanto a gestão de cada empresa de construção em si, como o gerenciamento de cada um dos seus empreendimentos. Outro aspecto dentro ainda desse contexto que a gente pode destacar é o que vocês estão vendo aí na figura e diz respeito à evolução do PIB brasileiro e, em especial, o PIB da cadeia da construção civil. Né? Se vocês estão vendo aí na figura, você tem barrinhas que indicam, ao longo dos anos, a evolução do PIB do Brasil e o PIB da construção civil de uma maneira especial. Né? O que a gente observa quando a gente olha essa figura? A gente observa que eu queria ressaltar duas coisas. A primeira é que, em geral, o PIB da construção civil ele tem um efeito amplificador das tendências nacionais dos outros setores. Ou seja, quando o Brasil cresce um tanto, o PIB da construção civil tende a crescer de uma maneira mais expressiva. E a mesma coisa no sentido inverso, né? Quando a gente tem uma retração da economia, a retração da construção civil muitas vezes é mais expressiva do que a retração da economia. Então a gente, de alguma forma, acentua as tendências nacionais. E a segunda observação, que eu acho que é a mais importante de todas até agora, porque ela configura um pouco o contexto de mercado para o gerenciamento dos empreendimentos da construção civil, é o fato de que, se vocês observarem o que aconteceu com a economia da construção civil de 2015 para cá, né, se vocês fizerem uma conta, vocês vão ver aqui, olha, em 2015 a gente encolheu 9%. Isso é muito, gente, é muito. Quando vocês olham o jornal, vocês veem aí a economia do Brasil, o PIB cresceu 3%, 2%, 4%. A gente está falando aqui de um encolhimento de 9%, no ano seguinte de menos 10%, no ano seguinte de menos 9%, no ano seguinte de menos 3%. Embora tenha havido uma reação aqui logo depois da pandemia, se a gente pega aí, portanto, nos últimos 9, 10 anos, a gente vai observar que o segmento da construção civil teve um forte encolhimento, uma forte retração. Por uma série de circunstâncias que eu não vou entrar em detalhe, alguns referentes à economia mundial, a maioria decorrentes de decisões bastante equivocadas que foram tomadas no Brasil em termos de políticas econômicas, muito especialmente no governo da Dilma, aí, quando teve essa grande crise,
uma das maiores crises econômicas da história do Brasil. Né? Isso é só medir os dados do PIB, que tem mais de 100 anos de série histórica, você vai ver que é meio que uma coisa sem precedentes. E na construção civil acontece a mesma coisa. Quer dizer, se a gente pegar aí os últimos 80 anos, para dar um chute, a gente nunca teve um encolhimento tão grande do setor. Isso, eu estou falando não em termos de ser pessimista ou negativo, pelo contrário, né, a gente tem uma tendência de recuperação do setor, mas o fato é de que esse contexto do mercado fez com que as empresas necessitassem ser muito mais competitivas para sobreviver no mercado onde não existe espaço para todo mundo. A gente vai discutir essa questão de competitividade no módulo seguinte, no módulo específico, mas a grosso modo, o que é ser competitivo? Quando você diz assim, olha, um time de futebol é competitivo, você está querendo dizer que ele tem chance de estar entre os primeiros, quando não tem espaço para todo mundo, ou que ele tem chance de ganhar o campeonato quando um só ganha o campeonato. Analogamente, quando você diz que um carro de Fórmula 1 é competitivo, você está dizendo assim que ele tem chance de chegar entre os primeiros e só 3 sobem lá no pódio. Né? Então, uma empresa é competitiva quando ela é capaz de manter ou aumentar sua fatia de mercado quando não existe espaço para todo mundo. O cenário econômico brasileiro exige que as empresas cresçam em termos de produtividade e, portanto, também em competitividade. Embora as duas coisas não são intrinsecamente unidas, normalmente estão associadas. Aumento de produtividade leva, na maior parte dos casos, em aumento de competitividade. Em função desse cenário econômico, isso é especialmente importante para as empresas brasileiras hoje. Ainda dentro desse quadro econômico, nessa figurinha nesse quadrinho vocês observam um pouco o fato de como que está, vamos dizer assim, a evolução ou a situação econômica específica da construção civil nesse momento. Na verdade, não é nesse momento, porque os dados que a gente tem aí são do terceiro trimestre de 2024, ou seja, julho, agosto, setembro do ano passado. Os dados de outubro, novembro, dezembro costumam sair no final de fevereiro, início de março, né? Eu estou gravando esse vídeo em meados de fevereiro, agora de 2025. Mas você observa o quê? Que se a gente for para a primeira coluna, fala da evolução do PIB da construção civil em relação ao trimestre anterior. A segunda coluna faz uma avaliação mais ampla, né? Pegando o mesmo trimestre do ano anterior. E as duas últimas colunas falam da evolução ao longo do ano ou considerando o ano como todo. A gente observa aqui, então, que existia sim, uma tendência de crescimento do setor. Né? A gente estava numa situação muito ruim e começou a melhorar, ou seja, há condições econômicas para que haja um certo crescimento do setor da construção civil. Mas hoje esse crescimento está permeado de incerteza. Então, se você for conversar hoje com donos de construtoras, para dar um exemplo, né, que são construtoras incorporadoras, aqueles que tomam a decisão dos investimentos, tem gente que diz que a tendência é melhorar, tem gente que diz que a tendência é piorar, tem gente que está muito cautelosa, ou seja, a gente tem um ambiente de incerteza, especialmente pelo fato de que a gente tem aí um cenário econômico que é relativamente perigoso para o Brasil. Né? Não vamos entrar em detalhes aqui, nem isso é uma crítica a um governo específico, mas vocês notam que a gente tem aí um déficit fiscal expressivo. Grande parte dos economistas, inclusive internacionalmente, tem criticado as políticas fiscais no Brasil, no sentido de a gente gastar muito e não ter lastro, vamos dizer assim, para esse gasto, aumenta a carga de impostos. Esse déficit fiscal está atrelado ao aumento da inflação. O pessoal tem até brincado recentemente, né, que o preço do café está um absurdo, o preço do ovo está um absurdo, etc. Há uma inflação real. E, em função disso, a gente tem um aumento grande da taxa de juros. O Comitê Econômico, né, o Copom, já anunciou que a tendência de
redução da taxa de juros não vai acabar de um momento para o outro. E quando você aumenta muito a taxa de juros, você aumenta o custo do dinheiro que vai ser utilizado para a construção, o custo dos financiamentos. Então, o aumento da taxa de juros associado ao aumento da inflação é bastante pernicioso para a construção civil. Então, a gente está num momento de incerteza que faz, na prática, com que as empresas tenham que analisar cuidadosamente, passo a passo, os momentos de mercado e, de uma maneira especial, as empresas precisam ter uma certa resiliência, flexibilidade para trabalhar num segmento que apresenta riscos expressivos. Último aspecto que a gente queria comentar aí dentro desse quadro econômico é o que vocês estão observando nessa última figura. Também são dados de metade do ano passado, mas esses dados não evoluíram muito distintamente do que a gente tem aí nesses últimos 6 meses. E a gente vai ver aí, a grosso modo, como que é, vamos dizer assim, a composição do CUB da construção. Para quem não sabe, o CUB é um índice custo unitário básico que me dá uma média do que seria o custo do metro quadrado da construção civil. Esse CUB ele é avaliado por estado, por segmento, né? Uma obra de alto padrão é diferente de uma obra de baixo padrão, mas em geral a pessoa estabelece um valor médio de referência. E quando você pega o CUB, falando de uma maneira mais simplificada, quer dizer, a gente tem aí 2 grandes segmentos de custo, ou material ou mão de obra. Se você for pensar aí no empreendimento de construção civil, claro que você tem custos indiretos, você tem materiais, equipamentos, etc. Mas se a gente simplificar um pouquinho e ver o que é mais relevante, a gente pode dizer assim, olha, de uma maneira mais simplificada, o custo do metro quadrado construído está associado a material e mão de obra. E o que vocês estão observando aí é que houve um expressivo aumento do custo da mão de obra em relação ao custo dos materiais. Então, hoje, custo da mão de obra pesa especialmente. A gente tem mais, em média, de 55%, 54% do custo da construção está associado à mão de obra. O que torna, isso tem uma consequência importante, que é o que eu queria destacar, em termos de empreendimentos de construção civil, que é o fato de que a gente precisa melhorar muito a nossa produtividade para depender muito de uma mão de obra que cada vez mais está cara e mais ainda, está cada vez mais escassa. Não só pelo custo, quer dizer, independentemente do custo da mão de obra, a gente cada vez mais tem dificuldade de achar operários qualificados para trabalhar nesse setor. O pessoal usa a expressão, está vendo, uma espécie de, entre aspas, apagão da mão de obra. Então, resumindo, a gente tem um setor da construção civil que pouco a pouco foi capaz de se agregar para criar políticas de gestão do setor que hoje são relevantes. A gente tem um quadro econômico, a gente tem o setor mais importante, que é o segmento imobiliário, edificações. A gente tem um momento de mercado em que a gente tem uma relativa incerteza, que faz com que as empresas precisam ser muito competitivas e tenham que ser suficientemente flexíveis para se equilibrar em cenários de mercado que são incertos, e a gente tem uma grande necessidade de aumento de produtividade, coisa que a gente vai discutir em vídeos na sequência.